Olá, essa, esse texto ele tem como título O Cristão e as Violências Econômica e Social. Bom, pode parecer estranho para aqueles e aquelas que estão acostumados à leitura dos evangelhos ver a palavra cristão e violência em uma frase não adversativa. Contudo, como sabemos, ainda é muito comum o uso de textos bíblicos descontextualizados para justificar diversos tipos de violência, tais como a violência doméstica, por exemplo. Ao mesmo tempo, vivemos em um mundo permeado pela violência, o que nos leva a pensar e refletir sobre esse fenômeno a partir de uma ótica cristã contemporânea, ou seja, a partir de um cristianismo que já passou pela crítica, se quisermos utilizar a expressão tão conhecida de Paul Ricoeur. Consequentemente, tal olhar não pode cair na tentação de ser ingênuo, mas reconhecendo e assumindo a crítica feita pelas ciências sociais, a psicanálise, a economia, dentre várias outras, deve se dispor a se reconhecer como também, em certa medida, responsável pelo ambiente de violência no qual estamos inseridos. Seja por ação em alguns casos, seja por omissão em outros, o cristianismo na contemporaneidade se mostra em diversos lugares como fomentador da violência que se faz contra a sociedade, tanto em nível social quanto em nível econômico. Nesse sentido, falar sobre o cristão e a violência e as violências social e econômica não deve ser visto com espanto, como se tal cristianismo não tivesse nada a ver com isso, sendo somente alguém que está do lado de fora, observando atônito aquilo que ocorre no mundo. Muito pelo contrário, se o assunto é posto, é justamente porque ainda hoje é possível perceber que o uso da violência para sustentar estruturas cristãs ainda se mostra como recorrente e, infelizmente, tem levado diversas pessoas a desistirem da fé ou, numa forma mais sofisticada de violência, a psicológica, fazer com que tais pessoas se sintam aprisionadas dentro de determinadas igrejas, com medo de saírem e irem para o inferno, porque, entre aspas, abandonaram o Senhor. Como não é o nosso intuito abordar a questão da violência psicológica, até mesmo por não termos conhecimento sobre esse campo da psicologia, voltemos ao nosso tema que nos propomos. Bom, ao falarmos de violência social e econômica, o Centro Estadual de Vigilância em Saúde do Rio Grande do Sul pode nos ajudar a compreender melhor como que essa temática é vista de uma maneira sistemática. De acordo com o tal centro, e aqui eu cito, a Organização Mundial de Saúde estabelece uma tipologia de 3 grandes grupos segundo quem comete o ato violento. Violência contra si mesma, a autoprovocada ou autoinfligida, a violência interpessoal, doméstica e comunitária, e violência coletiva, grupos políticos, organizações terroristas, milícias. E para essa comunicação, consideramos a violência interpessoal extrafamiliar barra comunitária, que também cito novamente o Centro Estadual de Vigilância de Saúde do Rio Grande do Sul, é definida como aquela que ocorre no ambiente social em geral, entre conhecidos ou desconhecidos. É praticada por meio de agressão às pessoas, por atentado à sua integridade e vida e ou a seus bens, e constitui objeto de prevenção e repressão por parte das forças de segurança pública e sistema de justiça, polícias, Ministério Público e Poder Judiciário. Com relação à natureza de tais violências, a OMS também estabelece algumas distinções. Para aquilo que nos interessa nesta comunicação, está situada a violência financeira e econômica, que é, cito novamente, o ato de violência implica dano, perda, subtração, destruição ou retenção de objetos
documentos pessoais, instrumentos de trabalhos, bens e valores da pessoa atendida/vítima. Consiste na exploração imprópria ou ilegal ou no uso não consentido de seus recursos financeiros e patrimoniais. Esse tipo de violência ocorre, sobretudo, no âmbito familiar, sendo mais frequente contra as pessoas idosas, mulheres e deficientes. Esse tipo de violência é também conhecida como violência patrimonial. Bom, agora entrando um pouco mais na questão da violência social, com relação a ela, é sabido o quão grande é tal realidade em solo, principalmente brasileiro. Os índices de criminalidade se mostram bastante altos, principalmente contra as populações negras e pobres da sociedade. Reportagem recente do portal G1 mostra que, conforme o Atlas da Violência entre 2008 e 2018, houve um aumento de 11,5% na taxa de homicídios contra negros no país, o que somente confirma isso que acabamos de mencionar. Nessa linha, o racismo se mostra como um dos grandes problemas sociais no caso brasileiro. As diversas falas que encontramos diariamente do tipo somos todos iguais, então se preocupar com a cor da pele é fazer segregação, ou ainda todos temos algo de negro dentro de nós, ou ainda não sou racista, tenho até um amigo que é negro, somente revelam o quanto ainda estamos dentro de uma estrutura que vê a pessoa negra como inferior, diferente e que não merece a mesma dignidade. Nesse sentido, a perseguição que as denominações cristãs fazem às religiões de matrizes africanas no país deixa isso muito claro, né? Brandenburg e Donley, num artigo em que eles analisam, né, um levantamento que eles fizeram dentro do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em 2019, mostram que de 2014 a 2018, as religiões de matrizes africanas foram mais vezes alvos de intolerância religiosa, chegando a ser 5 vezes mais o total de denúncias contra as principais denominações cristãs em 2016. Da mesma forma, é importante mencionarmos a violência contra os homossexuais. Oliveira e Motti mostram em seu relatório o dado alarmante de que no ano de 2019, 329 LGBTQI+, tiveram morte violenta no país. Por incrível que pareça, tal número ainda se mostra como redução se comparado aos anos de 2017, com 445 mortes, e o ano de 2018, com 329, o que somente ressalta a importância que tal tema tem quando pretendemos falar a respeito de qualquer assunto dentro da esfera pública brasileira. Claramente, há diversos outros tipos de violência social, tais como o crime contra o patrimônio, as mortes por intervenção policial, principalmente nas favelas, bem como a morte de diversos policiais devido a uma suposta guerra às drogas que já se mostrou totalmente ineficaz. Todas essas violências sociais contam com o apoio de diversas camadas da sociedade, dentre elas também aquela que se diz cristã. Essa parcela que se diz cristã, ancorada em uma leitura fundamentalista do texto bíblico, apregou o racismo, a intolerância religiosa e a homofobia como algo desejado por Deus, e dessa forma opera no fomento das diversas violências sociais que presenciamos tanto no Brasil como ao redor do mundo. Agora vamos falar um pouco sobre a violência econômica. A violência econômica é talvez a menos falada dentro de um contexto social, mesmo que esteja totalmente interligada a este. Toda violência econômica é, em última instância, também uma violência social. Até mesmo a definição dada pela OMS, que mencionamos há pouco, revela predominantemente
a expropriação de patrimônio, algo voltado meramente para a questão da propriedade privada e suas consequências. Nessa linha, tudo que atenta contra a propriedade privada deve ser visto como algum tipo de violência econômica. De certo modo, correto. Contudo, a nosso ver, não toca a raiz do problema. Como mostra Ladislau Dolbor, diante de um quadro de crescente desigualdade social, fruto de um capitalismo não produtivo, dominado por intermediários financeiros, é possível perceber a concentração de renda na mão de poucos, tendo a economia organizada em favor de 1/3 da população mundial. Olhando para o Brasil, tal desigualdade faz com que este ranqueie em 10º lugar entre os países com maior desigualdade no planeta. Essa desigualdade, por sua vez, quando observado o patrimônio domiciliar líquido, mostra-se como muito maior. O exemplo trazido pelo Dolbor se mostra bastante elucidativo, e aqui eu cito ele. A lógica é simples. Quem recebe salário médio ou baixo paga comida e transporte. Quem tem alta renda compra casas para alugar, ações e outras aplicações financeiras que rendem. Isso leva a um processo de acumulação de fortuna, ainda mais quando passa de pai para filho, criando castas de ricos. Um exemplo simples ajuda a entender o processo de enriquecimento cumulativo. Um bilionário que aplica $1 bilhão para render módicos 5% ao ano está aumentando a sua riqueza em R$ 137 mil por dia. Não dá para gastar em consumo essa massa de rendimento. Reaplicados, os 137 mil irão gerar uma fortuna ainda maior. É um fluxo permanente de direitos sobre a produção dos outros, recebido sem tirar as mãos do bolso. Fim de citação. Nessa linha, não é difícil perceber porque, conforme amplamente divulgado e conhecido, 1% da população do planeta possui mais riqueza do que os outros 99%, revelando assim o fosso e a violência econômica que tal sistema, pautado por uma economia de matriz neoliberal, tem causado à vida das pessoas e à vida do próprio planeta. Dessa forma, concordamos com Dolbor quando este afirma que, cito novamente, um sistema em que o eixo de motivação se limita ao lucro, sem precisar se envolver nos impactos ambientais e sociais, fica preso na própria lógica. Tem tudo a ganhar com a extração máxima de recursos naturais e a externalização de custos, e nada a ganhar produzindo para quem tem pouca capacidade aquisitiva. A motivação do lucro a curto prazo age tanto contra a sustentabilidade como contra o desenvolvimento inclusivo. A deformação é sistêmica. É o próprio conceito de governança corporativa que precisa ser repensado. As regras do jogo precisam mudar. Não se sustenta mais a crença de que se cada um buscar suas vantagens individuais, o resultado será o melhor possível. Não há como escapar da necessidade de resgatar a governança do sistema, e a janela de tempo que temos para fazê-lo é cada vez mais estreita. Fim de citação. Mesmo que o espaço que temos não seja suficiente para aprofundarmos esses apontamentos, acreditamos que já seja possível perceber qual a principal questão em voga quando se pensa em violência econômica na atualidade. Temos um problema estrutural próprio do capitalismo e que foi exacerbado pela perspectiva neoliberal a partir da década de 1970 e 1980. Tal economia neoliberal, com seu discurso meritocrático, pode ser percebido também em diversas igrejas, principalmente naquelas de matriz neopentecostal.
É comum nesse tipo de igreja o discurso de que Deus abençoa quem dá mais, ou ainda que o fracasso financeiro é consequência de um afastamento de Deus. Junta-se a isso uma teologia fundamentalista no que tange à moralidade, e vemos surgir hoje uma espécie de cristianismo híbrido, no qual um fundamentalismo de matriz puritana, aliado a um discurso meritocrático e liberal, tem sido responsáveis por uma violência psíquica, social e econômica na vida de muitas pessoas. Agora que tais tipos de violência se mostram minimamente conhecidos, podemos tentar responder à pergunta: qual o papel do cristão frente a isso tudo? Claramente, as respostas simplistas de que basta orar que Deus resolve, ou ainda que isso faz parte dos desígnios ocultos de Deus, não cabem aqui. Isso não quer dizer que não se deve orar pelo mundo em que habitamos. Isso sim deve ser feito. Contudo, o que é demandado de cristãos e cristãs é que tenham uma ação efetiva no mundo em que vivemos. Essa ação, por sua vez, baseia-se no exemplo de Jesus, aquele que se colocou ao lado dos pobres, perseguidos, oprimidos por causa da violência social, da violência econômica de seu tempo. Da mesma forma, mostra-se como o papel do cristão envolto no mundo violento a proposição da paz em um mundo de guerras, uma vez que sabemos que não é com violência que se destrói a violência. Velique e Francisco dão um bom resumo daquilo que é requerido de todo aquele e aquela que se diz cristão na atualidade, principalmente num contexto de violência social e econômica como o que vislumbramos atualmente. E aqui cito: são muitas as fronteiras que a contemporaneidade nos apresenta. É preciso confiança corajosa para chegar até elas e oferecer um lugar de diálogo, de cura naquilo que precisa ser curado, de anúncio, de sentido e de esperança. Nessas fronteiras, a teologia cristã não deve ter a pretensão de resolver as questões e problemas. Ela deve ser uma mais a unir forças para que nossa sociedade alcance caminhos abertos, efetivos, dialógicos e plurais de superação de injustiças e daquilo que nos afasta do reino de Deus. Dentre essas fronteiras, podemos destacar algumas urgências: a escravidão moderna no mundo do trabalho, que instrumentaliza pessoas e as descarta; o ódio aos pobres, tão escancarado na prática e no discurso de elites tacanhas e canalhas que conduzem à morte por desigualdade e injustiça um sem número de pessoas; a luta antirracista, que deve ser uma bandeira em punho de cristãos e cristãs, negros ou não; a superação de estruturas patriarcais e misóginas que condenam à morte mulheres num número absurdo todos os dias em nosso país; o rompimento com um preconceito moralista que isola todas as pessoas que não se enquadram numa sexualidade heterossexual e cisgênero, o que acaba contribuindo com discursos e práticas de violências que levam a muitas mortes; o engajamento na defesa da democracia, quando uma política que gera morte se faz imperar e quando o flerte com o autoritarismo são sempre ameaças reais; a questão ecológica, tão urgente e necessária para a sobrevivência do planeta, criação de Deus. Essas são apenas algumas das fronteiras urgentes para o nosso tempo, nas quais a atuação cristã é necessária, caso desejemos efetivamente servir aquilo que Jesus Cristo anunciou e inaugurou. E com essa citação eu encerro a minha apresentação. Muito obrigado. Até.